Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou Verô e hoje eu sou a sua anfitriã num bate-papo que está arrasador. Falar sobre um assunto que é muito importante, muito relevante. Vamos falar sobre grana, money, dinheiro. Vamos falar sobre educação financeira, a necessidade de nos organizarmos financeiramente. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de planejamento de futuro, investimentos. E para fazer esse bate-papo acontecer, eu recebo aqui hoje dois especialistas do assunto, Daniel Dyer, que é consultor de investimentos e finanças pessoais, e Cleonice Silva, que é mentora de finanças e investimentos pessoais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre vários aspectos que permeiam toda essa temática, né? Vamos falar sobre como as escolhas que nós fazemos hoje, elas moldam o nosso futuro. Vamos falar um pouquinho sobre as estratégias para investir, para você que é iniciante, para você que está começando. Vamos passar um pouquinho também sobre a mentalidade financeira, a mentalidade da prosperidade. Enfim, o papo hoje está arrasador, hein? Cleonice, Daniel, primeiramente agradecer, né, vocês, seus colegas queridos, por terem aceito o convite, estarem aqui comigo, conosco. E eu quero começar a primeira pergunta para vocês, o seguinte, onde começa a sua história? Como a sua história te moldou, Cleonice, Daniel, para que vocês chegassem aqui nesse exato momento, sendo uma mentora de finanças, e você sendo um consultor de finanças, de investimento. Quer começar, Cleonice? Sim, quero sim. Quero começar agradecendo o convite, viu? Dizer que é uma satisfação compartilhar esse momento aqui com você, com o Daniel, amigos tão queridos, né? E falar de um tema, né, que é tão necessário e importante para a nossa população. Verô, então, minha história começou há um bom tempo, né? Eu tenho formação na área de finanças, minha formação é economia, depois fiz MBAs, especializações em mercado de capitais, investimentos, vários outros cursos. Comecei a investir muito cedo, desde meus 20 e poucos anos, mas numa época em que não se falava tanto de Sim. investimentos financeiros, né? Comecei a investir em imóveis, né? Foi o que me trouxe uma base sólida de dinheiro para o futuro, vamos dizer assim, né? E estava contando até para o Daniel, minha história começa, na verdade, na infância. Meus pais foram os meus primeiros educadores sobre educação financeira. Ensino fundamental apenas, trabalhadores comuns, recebendo muito pouco, mas com uma sabedoria imensa para lidar com o dinheiro, especialmente a minha mãe. Eu nunca me lembro da gente ter passado alguma necessidade, sabe? Claro que a gente não tinha uma vida assim de luxo, de muita abundância, mas também a gente não tinha escassez, porque a minha mãe era extremamente controlada e ela ensinou isso a minha e a meus dois irmãos, né? Então, essa educação financeira de como lidar com o dinheiro, de como controlar o dinheiro, de como fazer com que o dinheiro seja um nosso amigo, nosso aliado, né? Porque ele permeia as nossas vidas bem antes da gente nascer, né? Com certeza. Você que é mãe, você que é pai, vocês sabem que a chegada de um filho, ele requer uma organização financeira bem antecipada, né? Então, até após a morte, né? O dinheiro permeia a nossa vida, né? Então, mais do que é apropriado, né? A gente saber lidar com o dinheiro desde os primeiros dias de vida, né? Porque ele vai nos permear para o resto da vida, né? E enquanto a gente estiver nessa vida, né? A gente precisa viver uma vida de equilíbrio, uma vida de conforto, uma vida que nos traga um mínimo de felicidade, né? E o dinheiro, ele não compra felicidade, né? Mas ele ajuda Ele bastante. pavimenta muitas Ele estradas, né? pavimenta, exatamente, né? Então, a minha história começou assim. E meu pai, ele vivia dizendo que o sonho dele era ver todos os filhos formados, né? E ele vivia dizendo que eu seria uma contabilista. Ah, Ele dizia contabilista, né? Contadora, né? E chegou a época de eu procurar um curso, né, para eu me formar, e eu fui ver a grade de contabilidade e acabei não gostando, né? E vi economia.
vi economia e gostei bastante. E falei com meu pai, até mostrei para ele. Ele falou: Nossa, é muito melhor do que contabilista. E eu fui, me formei em economia e fiz vários cursos. E na economia, a gente tem duas disciplinas bem aprofundadas que falam exatamente sobre mercado de capitais e investimentos. E eu gostei demais, gostei muito. Então, desde a época da faculdade, eu já me envolvi bastante com os investimentos. Claro que na época era muito difícil o acesso a conhecimento, né? Hoje a gente diz que o conhecimento está na palma da mão, né? Então ficou tudo mais fácil. Mas eu sempre procurei ler muitos livros, né? Até o acesso aos bancos, às corretoras na época era bem difícil, né? Mas essa é a minha história e entrei depois para o mercado de trabalho, me envolvi bastante com o empreendedorismo, que é outra área que eu gosto bastante, né? E depois de mais de 20 anos de carreira como CLT, agora chegou o momento de eu me dedicar exclusivamente a finanças e investimentos, que é o que eu estou trabalhando agora, fazendo mentorias aí para ajudar as pessoas a equilibrar a vida financeiramente. Assumindo o seu lugar de poder. Exatamente. E você, Daniel? Então, a minha história é bem diferente. Ah, que legal! Não tenho tanto tempo de experiência assim como a Cleonice. Na verdade, eu sou da área de tecnologia, né? Me formei em ciência da computação. Já estou no mercado aí, atuo até hoje, na verdade, né? Na área de TI, há 30 anos, mais ou menos. Também diferente da criação que a Cleonice comentou, assim, em casa também sempre foi muito regrado, né? Meus pais também funcionários, enfim, né? A grana curta. Sim. Só que eu não tive educação financeira, assim, né? Nem eu, nem meus irmãos. Era tudo muito controlado, né? Era pouco. Eu nunca soube o que é uma mesada, por exemplo. Então, o que eu aprendi foi na vida, foi depois, né? Então, depois que eu comecei a minha vida profissional e comecei a ganhar dinheiro, desde a faculdade eu já comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro, eu aprendi a administrar, né? Eu sou capricorniano, então já tem um pé ali, né? Já tô um pouquinho à frente ali na largada. Então, eu sou muito organizado. Eu acho que eu lido bem com o dinheiro. Sempre lidei bem, né? E agora, mais recentemente, assim, sempre investi, né? Sempre investi, mas de forma aquilo que hoje as pessoas, muita gente nem faz isso, né? O que já seria muito bom. Mas eu comecei investindo indo vamos dizer, nas recomendações dos gerentes de bancos, né? Certo. Na época. Então, previdência privada, fundos de investimento, alguma coisa assim, caderneta de poupança, inclusive. Mas sem me aprofundar, sem estudar, sem entender muito, né, o que era aquilo, né? Mas como eu tinha uma boa relação com o dinheiro, então sempre investi. Mas há uns 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos, eu me aproximando dos 50 anos, né, e comecei a pensar, estava até comentando com a Cleonice aqui nos bastidores, que você começa a preocupar com o futuro, né? Planejamento de futuro, Planejamento de futuro, como que seria, né, aposentadoria, INSS, também empregado de empresa privada a vida inteira, né, e quase 30 anos de carteira assinada, porém quando você vai lá no simulador do INSS, você tem que trabalhar mais 15 anos, né, trabalhar até os 67 anos para me aposentar, ou seja, eu estou com 50 hoje, eu teria trabalhar mais 17 anos, sem saber, na verdade, se a gente vai... Sem uma garantia, né? Tem uma garantia. Você contribui a vida inteira com a Previdência Pública, né? Com o INSS, e você não sabe se você vai ter aquilo. Então, isso começou a me trazer uma angústia. E eu, buscando mesmo informação na internet, hoje realmente é muito fácil, né? Eu encontrei uma estratégia, né? O pessoal comentando sobre uma estratégia previdenciária, né? De investimento que vai te garantir uma renda futura, uma renda passiva no futuro, né? Para que você, às vezes, até consiga aposentar antes, ou um complemento da sua aposentadoria, e aí depende, né? Então, foi assim, e eu gostei tanto, né? Que eu fiz um MBA na área,
eu acho que eu já devo ter não gastado, Investido, né? Isso, porque tem mas uma diferença, depois nós vamos falar, em hein? vários cursos da área, então, e assinaturas de plataformas, né, que tem cursos. Então, assim, é viciante, né? A gente estava conversando, é realmente Olha viciante que esse legal. mundo. E eu enfiei de cabeça. Apesar da minha atividade, eu ainda continuo trabalhando com TI, Contei. né? Mas eu aproveito todas as horas vagas que eu tenho, à noite, Aham. final de semana, hora do almoço, para estudar, às vezes dentro do carro, indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, com o nosso trânsito maravilhoso, eu ponho sempre, né, alguma coisa para ouvir e fico Uhum. escutando ali o tempo todo. Então, foi assim que eu cheguei, Ah, né? que E lindo. assim, o que eu acho que o que me motiva muito é a gente ter oportunidade de ensinar as pessoas Uhum, sobre isso. isso, né? Uhum. Eu acho que esse é um papel social legal, é Propósito, um né? propósito, né? É Uhum. um propósito de vida, é a gente ajudar as pessoas, porque a gente vai ver aqui, eu acho que a gente tem algumas informações que a gente vai trazer para o pessoal aqui, que nós brasileiros, né, estamos muito aquém do que a gente Poderia. poderia estar para ter uma É. vida de conforto, né, de Uhum. qualidade no futuro. Ah, que Então, legal. foi dessa forma Dessa forma que você chegou que eu aqui. cheguei até aqui. Que bom, são as nossas histórias de vida, né? Eu também tive que ressignificar a minha relação com o dinheiro, sabe? Mas é a história que vai ficar para uma outra hora. Mas gostei da analogia ali dos signos dele falar, que é capricorniano, então já tem um pé lá no controle, né? Eu sou taurina, taurina tem um pouco de complacência, né? Adora dinheiro, adora investir, mas adora gastar também, sabe? Então a Ó, gente então tem que, deixa eu falar então do a gente meu. tem que estar atento à questão da complacência e nos gastos Isso. também, né? O tal do eu mereço, Sim. merece sim, mas a gente precisa avaliar, né? Sim, sim. Então, meu signo é Libra. Ah, vamos lá, adoro. E para o Libriano, a premissa é o equilíbrio, né? Então, Aham. isso ajuda bastante. Oh, Então, gostei. Um que equilibra, um que controla direitinho, um que gasta. Mas eu não sou libriano, mas equilíbrio Ah, equilíbrio é tudo, é né, a é a gente? palavra, palavra. é uma das palavras que, Aham. sei lá, ela rege o meu caminhar nessa vida, Ah, sabe? e tem Equilíbrio que em ser, tudo. nem Equilíbrio em tudo, tudo né? na vida. Sim. Né? Ah, que bom, parabéns pelas histórias de vocês. Ó, quero começar com uma informação aqui de uma pesquisa realizada pela Ambima, chamada Raio-X do Investidor Brasileiro. E lá ele traz os seguintes dados aqui em relação ao cenário atual, que são dados bem importantes. Então ele diz assim, importantes e preocupantes. Vamos avaliar isso aqui. Ele diz: 63% da população brasileira não investem, ou seja, só 37% investindo, né? 52% da população não guarda dinheiro de forma alguma. Olha só, esse eu achei assim o mais preocupante. E o principal fator aqui é a falta de condição financeira. E aí a gente vai entender se é a falta da condição mesmo ou se é a falta da educação que leva à falta da condição, né? Um outro dado aqui também que é preocupante, que é 58% da população ainda não começou a pensar numa reserva para futuro, mas pretende começar. E o mais preocupante é 23% da população brasileira não começou nem pretende começar. De um lado, a gente tem esse cenário que a gente já vai falar, bem desafiador, né? Por outro lado, tem um outro dado aqui de uma pesquisa que foi feita pela XP Investimento e ela trouxe uma informação assim muito positiva. A pesquisa apontou uma mudança de comportamento do brasileiro, onde 90% da população entrevistada admitiu ter a necessidade de educação financeira. Então, a gente já tem, e 90% é um número significativo, né? Já tem uma mudança de comportamento aí bem legal. Mas essa mesma pesquisa também mostra que, por outro lado, existem muitas pessoas que acreditam que uma consultoria financeira, uma consultoria de investimento, ela é só para quem tem muito dinheiro. E na verdade não é, né? Na verdade, ela é uma ferramenta para ajudar a elevar o nosso nível aí de relação com o dinheiro, né? E aí, assim, existe mesmo essa mística das pessoas acharem que vocês que são mais experientes, conversam com as pessoas, analisam o mercado. Existe mesmo essa mística do isso não é para mim, eu tenho pouco dinheiro, então não vou investir, já vou gastar mesmo. Ou eu tenho, mas não é para mim. Existe, vocês percebem isso? Daniel, percebe?
Sim, na verdade, assim, as pessoas que eu tenho conversado, a gente não sabe, na verdade, né? Se usa como talvez uma desculpa, né? Ah, Uhum. não, eu não tenho, é pouco, e enfim, né? Ah, é muito pouco, eu não tenho condições de investir. Não, ou eu vou esperar um outro momento, que eu vou estar melhor, eu preciso me organizar, e isso nunca vem, né? Será que isso não é uma E autossabotagem? eu queria demonstrar uma coisa para vocês Sim, fica à aqui, vontade. rapidinho, Não, fica à vontade. que é uma calculadora financeira, né? Só para a gente ter noção aqui de números. Uma pessoa que investe, vamos colocar que a pessoa fala, não tenho, ganho Uhum. pouco, tenho família, tenho filhos, escola dos filhos, enfim, não sobra nada, é sempre assim, né? Sim. Não sobra, tá faltando, tá. Se a pessoa investir R$ 100 100 por reais. R$ 100 por 35 anos, que é o tempo que se contribui Sim, com o para INSS uma para se para aposentar, aposentadoria, né? com a taxa de juros aí de 8% ao ano, que é uma taxa Relativamente baixa ainda, baixa, né? né? A Uhum. Selic hoje está em 10, 10, 10,5, né? 10,5. Qualquer CDB, qualquer investimento paga isso anualmente, né? Então, vou colocar 8%. Essa pessoa teria, no final dos 35 anos, R$ 214 mil acumulados, né? Então, R$ 100, Uhum. gente. Nós estamos falando de É, R$ 100. Então, vamos, sim. vamos melhorar isso aqui Vamos um melhorar um pouquinho? pouquinho, Vamos né? botar R$ 1.000. R$ 1.000 durante... Que é a contribuição, próximo da contribuição máxima do INSS, né? Aham. Se ao invés de pagar o INSS a gente pudesse Né? Investir, investir, né? pelos mesmos 35 anos, 2.142.000, Uhum. né? 35 anos, investindo R$ 1.000 todos os meses. 2 milhões, né? Quando você imagina que você vai juntar 2 milhões? É. Mas isso aqui gente, é a matemática, é o juro composto, né? Uhum, Então, uhum. assim, não tem desculpa. Ah, cara, começa com 200 se você pode, Pode 200, né? começa 250 com com 100, né? 300. Se é 100 que Começa com você pode, começa 100, com mas 100. começa, né? Uhum. Começa e eu acho que a gente vai, mais na frente, a gente vai detalhar um pouco Sim, isso, como é que a gente né? Da pode questão da começar? disciplina, do tempo, mas, assim, eu acho que existe o mito, mas ele tem que ser quebrado, né? Sim, são paradigmas que precisam ser desconstruídos, né? Sim, Você sim. observa isso, Cleonice, lá nos seus atendimentos, como Sim, mentora? sim, observo. E o Daniel diz bem quando esse mito tem que ser quebrado. E esse mito só é quebrado com a educação financeira, Uhum. né? Infelizmente, a gente é de um país em que a educação financeira, ela não é pauta, ela não é prioridade, né? Recentemente, na educação básica, se inseriu o tema educação financeira, mas inseriu como algo transversal, não como uma disciplina Uhum. propriamente dita, né? E se inseriu num ambiente em que as pessoas que estão lá, que são os professores, também não estão Sim, não estão preparados para preparados, ensinar, né? né? Então, a gente precisa muito trabalhar essa questão da educação financeira. Entra uma questão da mentalidade, que a gente vai falar um pouquinho mais Uhum. para frente, mas é bem isso que o Daniel falou. A partir do momento que a pessoa tem noção de que investir cedo, começar cedo, Sim, mesmo que seja com R$ 100, R$ 50, né? A vida dela pode vai mudar, mudar, né? né? A gente tem que ter essa consciência de que o dinheiro, ele é o nosso aliado e sim, a gente pode colocá-lo para trabalhar para a gente, Uhum. né? Então, tudo é uma questão de educação. Eu costumo dizer que conhecimento é poder, né, Sim, gente? sim, Conhecimento é poder. poder. E Autoconhecimento é libertação. E dinheiro é exatamente. E autoconhecimento, dinheiro é autoconhecimento. Exatamente. né? Então, mas assim, aí a pesquisa, ela também traz esse dado importante, né? 90% admite que precisa que tem a necessidade. O que vocês entendem, assim, que seriam caminhos para se começar? Inclusive nós, enquanto nós, né? No nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, na comunidade que a gente vive, até ir se expandindo, né? Sim. O que vocês Então, orientam? isso vem de uma cultura, né? Como a gente dizia há Sim. pouco. E para transformar uma cultura, né, não é do dia para a noite, né? Então, eu creio que a gente precisa muito de políticas públicas fortes, né? Começou esse Sim. movimento na educação básica agora, de levar o tema educação financeira, mas é preciso mais, precisa de algo mais efetivo, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade civil, a gente já
trabalhando isso bastante, né? O Daniel falou que trabalhar esse tema para ajudar pessoas, né? Então, a gente que tem um certo conhecimento, começar a disseminar isso nas nossas redes, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos, Sim, né? Você aqui no papel do Vodcast, né? Da Verô, trazendo esse tema sempre à tona. Trabalhar as famílias, né? Eu acho que tudo deve começar na base, na estrutura, Sim. né? Famílias que têm esse conhecimento preparam os filhos melhor para lidar com o dinheiro e trazem uma vida mais digna para eles desde a infância, né? Então, assim, há uma série de questões para serem inseridas na nossa sociedade. Eu acredito que já mudou bastante, né? A internet trouxe essa facilidade. Quantos youtubers a gente tem, quantos influencers, né? O próprio Banco Central, o próprio Tesouro Direto tem os seus canais que traz esse conhecimento para a população. Então, assim, eu acho que a partir desse movimento da internet, colocar políticas públicas mais efetivas, nós, enquanto sociedade civis, ensinar os nossos filhos, os nossos familiares, eu acho que a gente vai conseguindo disseminar e quebrar esse mito. Ah, que bom. Daniel, você entende que a linguagem do investimento hoje, ela é acessível, assim, ela é tranquila? Porque se a gente tem aí, né, os 63% da população brasileira que não investe, aí eu fico imaginando assim, será que isso passa realmente só pela falta do dinheiro mesmo, igual a gente está falando aqui, não sobrou, não vou investir? Ou será que também assim, essa linguagem está facilitada? Você entende que sim? Olha, assim, a princípio não é uma coisa muito simples, né? Assim, e aí a gente conecta com a questão cultural e a questão de que isso tem que estar lá no início, né? Lá na base, né? Então, a educação financeira ela não deveria ser colocada nem de forma transversal, como você comentou, mas como, né, como disciplina para que esse mito, né, seja quebrado. E dentre as questões que estão relacionadas ao mito é a questão da linguagem, né? Então você fala de renda variável, de Selic, de taxa de juros, de inflação, de IPCA, e fica, né? Isso para mim, até antes de eu começar meus estudos, há um pouco mais de 3 anos, eu também não me interessava muito, e necessário. Eu fico pensando se isso também já não... Assim, se não teria uma forma de uma linguagem mais acessível, porque aí quando você fala assim, renda fixa, IPCA, Tesouro Direto, a pessoa já fica... Sim, então, assim, eu vejo, eu não sei a opinião da Cleonice, eu vejo que não existe um caminho, considerando então que a gente não teve educação e que não existe ainda lá na base uma educação financeira, eu não vejo um outro caminho que não seja estudo. Estudar, conhecer. Conhecer. Então, mas você tem que se tornar um especialista para poder investir? Não necessariamente, mas existe um mínimo ali. Né? E assim, existem os trabalhos de consultoria, né, de mentoria, existem os bancos, os bancões ainda tem lá os gerentes que apoiam, mas nem sempre, né, e assim, eu não vou falar que é regra, né, mas nem sempre o gerente de banco ou o assessor de também banco, ele às vezes ele tem outros interesses que às vezes uma comissão, alguma coisa assim, né. Então, é por isso que a gente tem que conhecer, pelo menos para saber argumentar com a pessoa que está cuidando, que está te ajudando a investir, né? Para que isso não fique tão na mão de uma pessoa e você também, né? É o equilíbrio que a gente estava comentando aqui, né? Eu queria só trazer um dado aqui em relação à questão cultural, né? Brasil, Estados Unidos, uma pesquisa de 2022, se eu não me engano, 56% da população investe na bolsa, em renda variável. Né? Olha só. Aqui no Brasil, pela pesquisa, né, bem recente da Ambima, se eu não me engano, 2%. 2% da população é que investe. Investe em renda variável, né, na bolsa. Mas isso tem melhorado, né? Assim, eu tenho alguns números assim, me falham a memória aqui um pouquinho, mas se eu não me engano, em 2020, os investidores em fundos imobiliários, se eu não me engano, era em torno de 80 mil investidores no Brasil inteiro. Hoje, nós estamos em 2024, são mais de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários, que é um investimento de renda variável, né, comercializado na Bolsa de Valores. Então, quer dizer,
Tem mudado. E a internet eu acho que teve um papel, né? Um papel teve fundamental um papel nisso, fundamental, né? fundamental nisso aí. Cleonice, você como mentora de finanças pessoais, como é que você trabalha com um cliente que te busca, que está numa situação já, né, assim, que eu preciso mesmo desse apoio, dessa orientação, como é que você inicia esse trabalho para despertar na pessoa a questão da mentalidade financeira? A gente falava aqui, pouco antes de começar, né, sobre a gente ter uma mentalidade da prosperidade, né, e a prosperidade não é só o dinheiro, mas o dinheiro, ele também está abarcado aqui, né? Pelo fato de crescer, de aumentar, de prosperar, de te gerar outras possibilidades, né? Sim. Em contrapartida com aquela mentalidade da escassez. E aí, até falava, né? O próprio fato, assim, de ter um conservadorismo muito grande, né? E essa diferença que o Daniel traz, colabora com isso, lá nos Estados Unidos, totalmente contrário, né? 58% que investe. E aí, assim, a gente sair dessa mentalidade da escassez. Então, eu não quero perder, eu não quero nem correr o risco de perder o pouco que eu tenho. Ou eu não tenho mesmo, e aí eu não vou fazer nada porque eu não tenho mesmo, porque não sobra mesmo, né? De forma que a pessoa, ela deixe de ser um mero espectador lá da sua vida financeira e ela passa a ser um protagonista efetivo mesmo, né? Que é realmente, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu vou investir, eu vou planejar o meu futuro, né? Como é que você começa esse trabalho? Então... E o que você tem, né, para compartilhar aqui com a gente? Sim, na mentoria que eu estou atuando, um dos primeiros aspectos que a gente trabalha é exatamente a questão da mentalidade. Isso para quem não tem a mentalidade ainda, né? Porque chegam muitos até gente que às vezes já está super avançado, né? Mentalidade financeira tem a ver com comportamento e crenças, né? Eu sou um pouco meio... tenho aversão a esses coaches aí que ficam querendo fazer muitas vezes lavagens, né, na cabeça. Mas não tem jeito. A vida da gente é guiada pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, né? Então, em finanças, existem muito essas crenças limitantes, né? Dinheiro é coisa de rico, o pobre não consegue ficar rico, eu não consigo ter a casa dos sonhos, né? Meu destino é trabalhar, ser assalariada, sabe? Então, essas crenças limitantes, elas, querendo ou não, elas atraem. Elas atraem, né? Então, a partir do momento que você tem esses pensamentos negativos, esses pensamentos contra você mesmo, né? As coisas não vão fluir, né? Então, a gente começa a trabalhar justamente com esses comportamentos, né? Com essas crenças. E ensinando as pessoas que finanças nada mais é do que como você pensa e como você gasta o seu dinheiro. Né? Então, se você quer ter uma mentalidade de abundância e viver uma vida de abundância, você tem que começar a pensar assim. Tudo bem que hoje, né, para quem está começando a carreira, principalmente para os jovens, né, tudo parece mais difícil. Para mim já foi muito difícil também. Acho que para a maioria, né, de nós que viemos da classe trabalhadora. Mas a partir do momento que você começa a pensar diferente, estudar, né, e entender que dinheiro é para todos, né, e dinheiro é algo para ser viável para a nossa qualidade de vida, para a nossa felicidade. Então a gente só precisa saber lidar com ele, e saber lidar com ele pensando, hoje eu estou ganhando pouco, mas se eu me preparar melhor, se eu me organizar melhor, se eu me qualificar, buscar conhecimento de como eu posso fazer o meu dinheiro aumentar, gastar menos, poupar para investir, para conseguir realizar o meu sonho, eu posso tudo, né?
eu posso tudo. Então, a gente começa a trabalhar trazendo muito essas questões das crenças, né? Que existe. A gente vê muitas famílias falando com crianças, criança pede alguma coisa. Não, menino, para, isso não é para você, não. Né? Então, já vai trazendo meio que uma frustração na criança desde cedo, que ela não pode, que ela é limitada. E não é isso, né? Então, talvez a linguagem correta de um pai, de um tio, alguém que está conversando com uma criança, é dizer, olha, no momento a gente não consegue, mas vamos trabalhar para isso? Explicar para a criança de onde vem o dinheiro, né? E por que naquele momento não é possível, mas trabalhando com estratégia, planejamento, organização financeira é possível. O que não dá é para a gente sustentar essa mentalidade que não é possível, né? E não fazer nada, porque aí realmente não vai, porque quando você pensa negativamente, né? Você fica sem força, você fica sem inspiração, você fica sem vontade, porque o seu pensamento tá te limitando a correr atrás, né? É verdade. Pode complementar? Claro. Assim, puxando um gancho, as pessoas às vezes elas querem o dinheiro fácil, né? Eu quero... Não, né? Porque hoje tem muito... E como tem muita informação aí, fique rico, como conquistar seu primeiro milhão, não sei o que e tal. Aí, como é que eu ganho esse 1 milhão, né? Então, daqui 3 anos eu quero ter 1 milhão. E não é assim, né? E outra, leva tempo, leva planejamento e outra coisa, né? As pessoas não querem se sacrificar. Isso, né? Então, é preciso, né, abrir mão de uma gratificação, de uma coisa no presente para que você... É o equilíbrio, né? Você precisa ter equilíbrio agora para que você consiga chegar lá no futuro e usufruir da sua vida, né, com mais qualidade. Só que as pessoas querem rápido e elas não querem se sacrificar, ela não quer abrir mão da saidinha, do iFood, das 1000 assinaturas de streaming, ou seja, tudo que devagarinho vai consumindo o seu dinheiro. De pouquinho em pouquinho ali, né? Isso. Então, não tem jeito, você tem que se sacrificar. Né? Eu, por exemplo, com o patrimônio que eu conquistei, com o meu trabalho e tal, e, enfim, eu poderia estar andando num carro muito melhor do que o carro que eu tenho hoje. Mas, pensando no futuro, né, eu falo, não, eu tenho que planejar meu futuro, eu tenho que reservar esse recurso, esse dinheiro, para eu poder usufruir no futuro. Então, eu adoro carros, né? Como todo homem gosta, não sei o quê. Acho que os jovens hoje, acho que não, né? Eles não são tão ligados, mas da nossa geração, né? Então o homem gosta de carro, uma coisa que ele... E eu abri mão, eu estou citando um exemplo, mas é diário, né? Então a gente tem que fazer esse sacrifício, senão a gente não vai conseguir atingir os objetivos que a gente... Né, que precisa, na verdade, né? Na verdade as pessoas nem traçaram os objetivos ainda, né? Mas a gente precisa fazer esses sacrifícios, o equilíbrio, para que a gente consiga as crenças, derrubar essas crenças de que eu não posso, eu não consigo, para atrair coisas boas, né? Pensamentos bons para que a gente consiga, né, evoluir. Daniel, você trouxe um ponto muito importante aí também, que é a questão assim do imediatismo, da gratificação instantânea. Então, poxa, eu vou ter que poupar para ter 1 milhão daqui não sei quantos anos? Não. Já vamos investir, vamos, né? E exatamente isso, assim, eu não acho até que, assim, não seja uma questão do sacrifício em si, mas é realmente, olha só, eu tô abrindo mão de escolhas. São escolhas, exatamente, são escolhas, né? A gente falou lá no início da abertura, escolhas que moldam o nosso futuro. E aí, como tá muito forte essa questão da cultura do imediatismo, e da gratificação imediata, né? As pessoas não sei, assim, sabe? Parece que gera mesmo ali uma barreira, né? Sim. E aliada à questão da crença que você está trazendo. Você estava falando e eu estava me vendo aqui, porque eu até na semana retrasada entrevistei uma gerente de mercado financeiro. E a gente fala, e ela atua muito nessa parte das crenças, né? E a gente conversando, e eu falando para ela, olha, eu precisei ressignificar minha relação com o dinheiro, porque desde muito cedo eu tenho um lado espiritual muito forte. Eu vivo ativamente a espiritualidade na minha vida. E desde criança eu ouvi aquela frase emblemática lá da Bíblia, né? Que é mais fácil um camelo passar
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu não poderia ficar rica, porque eu almejo entrar no reino dos céus. Olha só! Gente, isso é sério, isso foi muito forte. E aí veio lá o taurino complacente, que adora gastar, né? Que eu falei, né? Então eu vou chegar num momento da minha vida em que eu me vi numa situação financeira muito desequilibrada, desestruturada, assim, muito ruim, que foi preciso, assim, ressignificar isso que você está trazendo, as minhas crenças mesmas. Não espiritualidade e dinheiro não precisa ser antagonista. Não né? precisa. Não é isso, mas eu cresci ouvindo isso. Não, então foi difícil sair, graças a Deus, difícil, né? é E por isso que difícil. hoje eu tô aqui e tenho condições de falar, porque assim, é difícil mesmo. Você acredita tanto que aquilo ali é uma verdade na sua vida e você começa a repelir. Entende? Então, e ainda junta isso, que as pessoas, elas querem a coisa imediata, aí não quer abrir mão. Complementando, Verô, vai muito do que a gente interpreta, né? Essa passagem da Bíblia, por exemplo, né? E na própria Bíblia também tem a história de Salomão, né? Sim, que é o homem mais, né? foi o homem mais rico. Mas né? não me contaram a história do Salomão, Cleonice. Falaram pra mim do camelo, que você entende? Olha só, pra você ver isso, vem de criação também, vem da criação dos meus pais, dos meus avós, E é bom trazer essa questão, porque as pessoas que enriquecem muito, né, e sem essa mentalidade, né, financeira, assim, acabam ficando muito soberbas, né? Então, a soberba não é interessante para quem tem dinheiro, né? Porque traz mais um mito, né? De quem é rico é egoísta, arrogante, soberbo, né? E não é. A gente costuma dizer que enriquecer é para trazer qualidade de vida para a gente, para a nossa família, mas também traz qualidade de vida para toda uma sociedade. Sim, né? Com certeza. Porque quem está enriquecendo, né, está gerando emprego, tá conseguindo ajudar o país, a economia, e automaticamente todos vão enriquecendo, né? E eu gosto muito da questão do doar, né? Sim. Quando você doa, você recebe, às vezes, muito mais, né? Quando você doa de coração, né? De não esperando receber, Sim, né? Então, essas questões do dinheiro tem que ser muito trabalhada, inclusive espiritualmente, né? As religiões têm que trazer isso, porque senão traz essa interpretação. Traz, exato. Né? Daniel, e aí eu tô tendenciosa a acreditar aqui que todo esse conjunto de crenças aí, um contexto social histórico que a gente tem, vai levar para um outro ponto que a pesquisa aponta, que é que 68% das pessoas que investem na poupança, que é um investimento super mega conservador, e que a gente conversando um dia desse, ele falou assim, gente, isso é um pecado! Me fala mais sobre esse pecado. Então, eu fiquei bastante impressionado, né, com os dados dessa pesquisa e com esse especificamente, né? Eu já vi até, assim, alguns desses influencers e youtubers e tal falando assim, poupança não é nem investimento. Não consideram. Não consideram a caderneta de poupança como um investimento, né? Ela rende um pouquinho a mais do que a inflação, né? E aí existem as regras lá, de acordo com a Selic, se a Selic está tanto, se a Selic está menos, ela rende, enfim. Mas é muito pouco, né? Só que não tem imposto, é fácil, porém ela nem tem liquidez, né? Porque assim, ela tem uma data de aniversário, e se você tirar o dinheiro antes, o aniversário é no mês ali, né? Se você tirar o dinheiro antes, você tira exatamente o que você colocou, ou seja, você perdeu o dinheiro, porque o seu dinheiro hoje, amanhã, ele vale menos. Depois da manhã, ele vale menos, né? Então, você botou ali, o dinheiro ficou 29 dias na poupança, aí você tirou. E você pega o mesmo valor. Né? Então, assim, é impressionante essa informação. É guardar dinheiro no colchão, né, Daniel? Guardar dinheiro no colchão, o dinheiro perde o valor no tempo. Não pode, né? Então, e eu acho que tá certo, as pessoas pelo menos estão poupando, pelo menos, mas e aí que tal entra o conhecimento que a gente estava conversando anteriormente aqui, as pessoas têm que buscar um pouco mais de conhecimento, perder o medo, como você falou, acham que é muito conservador, né? Então, eu prefiro ganhar pouquinho do que arriscar, mas
investimentos de renda fixa, eles rendem mais, né? Eles superam a inflação, tem um retorno maior. São conservadores. E são conservadores. Também, né? Você não perde, né? Assim, você não precisa nem... Você vai lá no aplicativo do seu banco e lá ele fala, esse aqui, o risco é baixo, né? Existe aquela relação, né? Quanto maior o risco, mais o retorno, né? Risco baixo, ele vai retornar acima da inflação. Eu estou falando do investimento de renda fixa, né? Ele vai retornar acima da inflação e não vai ser igual a poupança que você está perdendo, na verdade. O seu dinheiro está perdendo valor ali, né? Porque ele está ali grudadinho na inflação. Mas, enfim, pelo menos as pessoas estão poupando aí. Estão poupando, né? Mas realmente, eu acho que o retrato disso aqui, né? A conclusão é que a gente realmente tem que investir em educação financeira lá na base e temos que dar um jeito, né, de propagar esse conhecimento que a gente tem para que as pessoas percam esse medo. Porque tem um paradigma grande aí para ser desconstruído, né? Sim. Eu queria complementar aqui. O mercado financeiro, para quem não tem conhecimento, ele é perverso. É preciso alguns cuidados. A poupança, por exemplo, ela foi criada em 1800 e alguma coisa, nem me lembro, né? Com o objetivo da população saber onde guardar o dinheiro, né? Só que uma estratégia muito mais voltada para o governo arrecadar dinheiro, né, para os investimentos. A poupança é quem financia os projetos de habitação no país, né? Do que efetivamente para o investidor, que não é nem investidor, né, Daniel? Poupança não é nem investidor, né? Então, quando o Daniel falava que começou a investir com os bancos, né, eu diria assim, para quem não tem conhecimento, é a pior roubada, investir naquilo que o seu gerente de banco te orienta. Por quê? Porque ele tem meta, ele tem os produtos próprios dele, né? Então, isso para ele é muito natural e tá tudo certo, né? Cada um com o seu business, cada um com o seu negócio, né? Ele tem que ter a meta dele, tem que cumprir e tal. Mas pra gente, né, que tem um dinheiro muito suado, muito difícil de ganhar, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? E não entrar na onda do gerente de banco. Precisa ter um certo cuidado aí, né, nas escolhas. Então, fechando aqui com o Daniel, é conhecimento, não tem como. Quem conhece jamais vai investir na poupança. Poder. Esse é o conhecimento. Né? Esse é o poder, conhecimento. Daniel, e aí para quem está iniciando, né? Assim como eu, tem um dinheirinho, quer iniciar aqui agora, de forma bem modesta, o que é que você sugere? É possível se falar assim num passo a passo? Quais os primeiros passos que a gente deve adotar? Tem essa questão que a Cleonice está colocando, né? De ponderar, de ver direitinho, né? Qual que é a carteira, assim... Eu resolvi assistir o podcast, fiquei interessada, agora eu tenho um dinheiro lá na poupança, descobri que eu não sou investidora, agora eu quero virar uma investidora. Quais são os primeiros passos aí para quem está iniciando? Sim, bom, eu vou falar um pouquinho aqui, a Cleonice depois com certeza vai me ajudar. Vamos lá. Porque assim, eu acho que a primeira coisa é entender os objetivos, né? Os seus objetivos com o investimento. É lógico, a gente está falando aqui, precisamos investir, precisamos ter a cultura, mudar a cultura, poupar, enfim, né? Mas quando você decide investir, né, você tem que ter alguns objetivos. Por exemplo, ter uma renda passiva no futuro para complementar a sua aposentadoria ou ter sua liberdade financeira. Eu não quero trabalhar mais daqui 20 anos. Né? Eu, particularmente, não tenho 20 anos, então... Você aperta o passo, Daniel. Eu tô correndo contra o tempo. Mas para quem é mais jovem, de repente a gente está falando aqui para quem é mais jovem, eu conheço muita gente, tenho conversado com muita gente que é mais jovem, aí na faixa dos 30 anos, né? Eu quero não depender de um emprego, por exemplo, com 50 anos. Sim. Então, esse seria um objetivo, né? Liberdade financeira. Ou eu quero investir para comprar uma casa, para comprar um carro, enfim. A primeira coisa é entender alguns objetivos, eu acho, sabe? Porque isso impacta no tipo de investimento que você vai escolher, né? Então,
a gente tem alguns fatores. A pessoa que tem um perfil mais conservador, talvez a gente vai concentrar um pouco mais de investimentos em renda fixa, né, que tem um retorno garantido. Não, eu não tenho, eu quero arriscar, eu quero ter um retorno talvez maior, então vou colocar um pouco de renda variável. Mas eu preciso não sei, a curto prazo, eu estou querendo trocar de carro daqui 3, 4 anos, então tem que ter mais liquidez, é uma coisa um pouco mais conservadora. Certo. Eu quero constituir uma reserva de emergência, que é super importante, né? Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, né? Que a gente calcula aí em torno, sei lá, 6 meses aí do seu custo básico ali para você sobreviver, né? Você ter isso num investimento de alta liquidez ali, um CDB, alguma coisa assim. Então, tem muita coisa, tá vendo? Assim, cada pessoa, ela vai, né? Ela vai ter alguns objetivos diferentes. Mas eu diria que os primeiros passos são esses. Definir os objetivos, o que você quer, né? E aí, depois, a gente tem que montar uma carteira baseado nesses objetivos, montar uma carteira. A gente fala muito de diversificação. Sim, importante, né? Isso, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? O ditado fala. Então, uma carteira diversificada, eu gosto da renda variável, eu acho que para mim eu já me sinto confortável com a renda variável, então ter ali alguns investimentos em ações, em fundos imobiliários, por exemplo. E aquela sensação que você olha, hoje eu tô rico. Amanhã você olha, hoje eu tô pobre, meu Deus do céu, cadê meu dinheiro? Mas porque que depois a gente fica rico de novo. Por que eu tô comentando da renda variável? Porque, no meu caso, mais a longo prazo. Então, eu tenho um horizonte aí de pelo menos 10 anos, né? Não te deu, assim, um medinho quando você olha lá e fala, cadê o dinheiro? Não, e realmente oscila, e assim... Oscila em segundos, né? Cada segundo. Em segundos, e assim... eu tenho investimentos, eu tenho ações, por exemplo, que eu comprei há um pouco mais de 2 anos, que eu tenho prejuízo de 20%. É como se você investisse 10 mil reais, né, e tivesse 20% a menos ali. Você olha o saldo e fala, caramba, né? Mas eu me acostumei. Porque como a gente quer gerar renda passiva, então... eu não tenho muito foco no patrimônio, porque eu sei que, no caso de ações, por exemplo, que pagam proventos, dividendos, né? É a quantidade de ações que você tem que vai trazer esse retorno, né? E, por enquanto, eu vou reinvestindo, né? Quando eu reinvisto, eu vou fazendo essa bola de neve crescer, os juros compostos vão trabalhando em cima disso. Ou seja, né, você vai acumulando. No final das contas, assim, historicamente, se você avaliar índices da Bolsa, por exemplo, o Ibovespa, que é o índice das ações brasileiras, sempre ganha. Então, por mais que você veja caiu 1, 2 anos, pô, mas eu estou 2 anos tendo prejuízo com essa ação, mas de repente o negócio começa a subir. E a longo prazo sobe mesmo, né? Historicamente sobe. É lógico que, gente, é renda variável, né? Mas é assim, você corre risco comprando uma casa num lugar que chega alguém, você tem a sua casa lá, bonitinha, vale 300, 400 mil reais, aí chega alguém do lado, constrói um comércio. Pronto, perdeu um bar, né? Um prédio. E aí sua casa que valia 400 passa a valer 200. Sim. Também, né? Todo investimento tem seu risco, né? Todo investimento tem seu risco. Não tem nada que você não na vida que não tem um nível de risco, né? Então, assim, a gente acostuma, né? Alonguei um pouquinho aqui, eu acho que eu falei até um pouco mais do que você tinha perguntado, mas aí, se entrar nisso aqui, eu acho que a gente vai ficar aqui umas 3 horas. Um dia todo de podcast. Eu quero que você complemente uma fala que o Daniel teve aqui, eu acho que é muito importante a questão da reserva de emergência, né? E de novo aqui, compartilhando a minha história, lá naquele momento lá, desequilibrado, tudo, eu não tinha essa reserva de emergência. Aí a minha emergência foi recorrer a um empréstimo. Aí sabe, e aí, junto que você tá na situação, você vai atraindo mais, acontece imprevisto, outro
em empréstimo. Ele fez o dinheiro crescer lá na renda variável, né? Aqui também cresceu, mas o empréstimo foi crescendo, entende? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de pensar nessa renda, nesse fundo de emergência, nessa reserva de emergência, que é outro ponto que é muito importante, né? Sim. Então, a reserva de emergência, o próprio nome já diz, né? Para emergências, né? E quem de nós nunca passou por uma emergência, né? A gente emergência não avisa que vai chegar, avisa. né? Ó, tal dia eu vou bater na sua porta. Imprevistos, né? Risco. A gente está suscetível a risco desde a hora que acorda, sem mesmo sair de casa, né? Até mesmo dormindo, a gente tá correndo risco, né? Então, é mais uma questão de mentalidade, né? De educação financeira que a gente precisa trabalhar muito, que é para manter uma reserva de emergência. Os seguros, né? Você ter seguros também é uma forma de você proteger o seu capital, né? Proteger os seus bens e diminuir a sua reserva de emergência, né? Ou você tem uma reserva de emergência muito alta que evita que você tenha que contratar vários seguros, né? Aí você tem que ter uma reserva de emergência muito boa, não seria para os 6 meses, né, de sobrevivência. Ou você tenha um número significativo de seguros que te dê uma sensação de segurança, né, para que a sua reserva de emergência ela fique um pouco menor. Seguro de vida, importantíssimo. Sim. Seguro do automóvel, seguro residencial, né? Seguro funeral, né? Menos assinaturas de streams e mais seguros, né? Exatamente. Então, tudo isso te ajuda a fazer com que sua reserva de emergência ela diminua. Isso. Mas é importante ter, tá? É importante esse olhar que você trouxe aí dos seguros enquanto reserva de emergência, porque às vezes a gente não faz esse link, né? Exatamente. Plano de saúde, né? Imagina você não ter um plano de saúde hoje, ficar doente, ter que ir para uma UTI. Diárias de UTI inviável. É um absurdo, inviável, né? E por outro lado, você vai recorrer ao SUS, né? Vai correr o risco de morrer na fila esperando, né? Então a gente precisa pensar nessa mentalidade. E a reserva de emergência é uma reserva que você tem que ter para pelo menos 6 meses, né? Das suas despesas essenciais. Você não vai colocar ali para reserva de emergência a balada, o jantar, a viagem. Não, é para você sobreviver. Perdeu o emprego, até que você se organize novamente, você tem a reserva de emergência, né? Bateu o carro, precisa pagar a franquia do carro, não tem aquele dinheiro no seu orçamento do mês, recorre à reserva de emergência, né? Então, para isso é importante a reserva. E como construir essa reserva, né? Isso. A gente não precisa ter essa preocupação de colocar esses 6 meses de uma vez só. Você pode ir construindo aos poucos, né? Os R$100 que o Daniel comentou, né? Todo mês você vai reservando dinheiro para sua reserva de emergência. Agora, o importante é que essa reserva também esteja em um investimento. Sim. Né? E aí a gente diz que é um investimento de renda fixa, tá? Mas de liquidez imediata. Né? Curto prazo. Exatamente. O que é liquidez imediata? Ai, bati o carro agora, preciso contratar o seguro, pagar a franquia, não tem dinheiro. Vou recorrer à minha reserva de emergência. Então, tá num CDB que eu consiga tirar hoje o dinheiro, né? Muitas vezes não, muitas vezes o CDB aí tem uma liquidez a partir de 2 meses, a partir de 3 meses, né? Então, para esse tipo de investimento, a gente acaba recomendando muito o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que é o único que realmente tem liquidez a partir do momento que você aplicou hoje, amanhã se precisar, você já consegue, né? Então, a reserva de emergência, ela é realmente para nos socorrer em caso de emergências e fazer com que a gente não tenha que recorrer a empréstimos, né? Eu sempre digo para os meus mentorados que juros é excelente para quem recebe, né? Enquanto investidores. Né? O Daniel ali aplicando em ações, né? Recebendo dividendos, juros sobre capital próprio, mesmo que o capital dele esteja
desvalorizar de 20% é uma maravilha, não é, Daniel? Você está recebendo e você se empolga, você quer reaplicar aquilo para no próximo mês você receber mais, né? Mas para quem vai pagar um empréstimo, como você já passou por isso, é muito frustrante. Muito frustrante. Deus me livre. Né? A gente, na mentalidade. Eu tô rindo agora, porque na hora eu chorava. É desesperador. É desesperador. Eu queria comentar sobre algumas coisas aqui para alertar o nosso público. Sim, né? alerte aí. Título de capitalização, consórcio, né? São péssimos produtos, né? São péssimos, né? São péssimos. Porque, não tem juros. Tá embutido ali. Tá embutido. Tem taxas de administração, né? Que são altas. Um título de capitalização é assim, você vai concorrer a prêmio... Excelente para o banco, né, Daniel? Ótimo para o banco. Então... Não, de novo, ponderar, né? Cuidado com isso. E o gerente ele vai tentar te vender isso. Muitas das vezes você não tem jeito, você vai financiar uma casa, por exemplo, né? Aí você vai recorrer lá à Caixa Econômica, porque os juros é mais baixo, mas ele vai agregar um produto desse lá para você. Já aconteceu comigo, então tô falando, e é natural. E é de certa forma natural. É natural, né? Ele vai agregar um título de capitalização lá, alguma coisa, é obrigatório, né? E, enfim, nesses momentos, ok, até, né? Não tem jeito, mas como você escolher fazer um título de capitalização ou comprar um consórcio, alguma coisa, não, né? Não, por favor, são péssimos produtos. Fica a dica aí dos especialistas, hein? Daniel, e é possível, já pegando o gancho disso que você está falando, é possível a gente falar em alguns indicadores chaves que a gente precisa estar atento e acompanhando quando a gente se decide por um investimento? Seja ele no Tesouro Direto, seja ele lá no conservador lá da renda fixa. Tem alguns que a gente fala assim, esse aqui é importantíssimo você acompanhar. E em que situação ele é positivo, em que situação ele não é para a gente entender e tomar decisão. Sim. Assim, o indicador mais importante, eu diria que é a própria rentabilidade do que você está, de onde você está colocando o seu dinheiro, né? De onde você está aplicando. E entender, porque, por exemplo, você tem que acompanhar algumas coisas, não tem jeito, né? Por exemplo, a Selic. Né? Porque se a gente está falando de um investimento, por exemplo, um tesouro Selic, né? Que a rentabilidade dele é baseada na taxa Selic. Então, se a Selic está baixando, o seu rendimento vai diminuir. Então, você tem que entender dessas coisas. Você tem que saber, por exemplo, a inflação. Tem que acompanhar. Né? Se a inflação está subindo... Então, eu tenho que fazer conta ali, será que essa renda fixa minha tá superior ali, tá pagando um pouquinho melhor, então, né? Isso para renda fixa, né? A gente está falando de renda fixa, Tesouro Direto, CDB, quando eu vou investir num CDB, por exemplo, a questão da liquidez, né? Entender a questão da liquidez, porque você tem CDB de liquidez diária, mas você tem CDB com um ano, né? Ver se está pagando, por exemplo, se é um CDB, que o CDB ele tornou com a taxa de juros alta, ele é um bom investimento de renda fixa, né? E aí, por exemplo, você tem que saber se ele paga 100% do CDI, né? Ou se... Não, ele não paga 100%, ele paga 90%, por exemplo, Bancões, Banco do Brasil, tal. O CDB normalmente não paga 100% do CDI. Taxa de administração? Taxa de observar? Para fundos de investimento, sim, né? Fundos de investimento, né? Taxa de administração, tem taxa de performance, então você tem que olhar algumas coisas ali. Observar, ficar atento a esses detalhes também, né? Bom, para a renda variável, a gente tem uns indicadores importantes também, que no caso, por exemplo, de ações e fundos imobiliários, é o dividend yield, né? Que é o retorno ali, o que a gente gosta bastante, né? Quem adota a estratégia previdenciária, que é gerar essa renda passiva, né? Com ações, com fundos imobiliários, é o dividend yield, que é o retorno ali em percentual do que você está recebendo como renda passiva, né? Então, esses são alguns indicadores básicos, né? Importantes de serem observados. Sim, importantes. É importante isso que o Daniel está falando, que existem dois tipos de investimentos financeiros, né? Os de renda fixa
em que a gente tem que ficar muito atento realmente ao que eu chamo de economia do dia a dia, que está nos jornais todos os dias, né? Que parecem ser termos assim... Aquela seção do jornal que a gente pula, né? Vai direto lá para o entretenimento, cultura, lazer. Que a gente criou o mito de que é difícil, que termo chato, né? Que é Selic, inflação, CDI, essas coisas, né? Mas que faz parte da nossa vida, né? Então, observar esses tipos de indicadores, né? E na renda variável... para cada tipo tem os indicadores específicos. No caso de ações e fundos imobiliários, o dividend yield talvez seja um dos mais importantes, né? Que a gente investe para ter retorno, né? É importante frisar isso, que investimento é tudo aquilo que te traz retorno, né? E aí, partindo para fundos imobiliários, por exemplo, que é um investimento de renda variável bem específico, se eu observar outros indicadores também, de localização, né? É como se a gente investir em fundos imobiliários, é como se a gente estivesse comprando realmente um imóvel, né? Então, se observar também a localização. E observa como, né? Nos relatórios do próprio... O Daniel estava mostrando ali, né? A calculadora de investimento, os investimentos também está aqui na palma da sua mão, está no seu celular, no seu banco, na sua corretora, que está tudo aqui. E todas essas informações estão à disposição aqui, né? Então, de repente, eu quero investir num fundo imobiliário e quero saber a localização dele. Tá aqui, ó, no seu celular, num relatóriozinho. É uma localização boa? Vamos pegar um exemplo de... prédios de São Paulo, fundos imobiliários que têm como imóveis prédios em São Paulo. Está na Avenida Paulista, o imóvel tem realmente um bom fluxo de pessoas. Quem é que está ocupando esse imóvel, né? São essas grandes empresas, grandes bancos, né? Então, eu digo assim, observar esses indicadores como se você realmente fosse comprar um imóvel, né? Trazendo para o caso de ações. Eu gosto muito da abordagem do Luiz Barsi Filho, né? Que a gente chama aqui no Brasil do rei dos dividendos. Né? Perfeito. Ótimo. Vamos deixar aqui. Ele traz muito uma análise de que ele não está investindo em ações, né? Ele não investe na bolsa. Ele está investindo na empresa, né? Então, eu sempre digo também, vai comprar uma ação, a gente costuma ir muito pelo que os outros falam, né, Daniel? Infelizmente, a gente... Eu cometi esse erro no início. Né? A gente não busca conhecimento e acaba ouvindo muito as pessoas. Então, assim, o Barsi, ele fala, eu não invisto em ações, eu invisto em empresa. Então, analisar a empresa, Muda né? o mindset. Muda o mindset. Analisar a empresa. Se você fosse ser sócio dessa empresa, e quando você compra uma ação, você está sendo sócio, né? Realmente, você seria dessa empresa, né? A empresa que está envolvida em escândalo, né? A empresa que tem uma margem muito baixa, que está muito endividada, né? Analisar esse tipo de indicador. Nossa, que bom. Meninos, queridos, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu já fiquei tão triste. Mesmo, porque esse assunto é empolgante, eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar, né? E assim, gente, faz tanta diferença, um detalhezinho, que às vezes a gente... que passa despercebido, né? Então, fico feliz que vocês se juntaram a mim no meu propósito, que é levar informação, é levar inspiração, é despertar a consciência das pessoas em todos os assuntos aí que abarcam a existência humana, né? Então, falar de dinheiro, falar de propósito, falar de mulher, a gente queria ter feito um recorte aqui sobre as mulheres, mas a gente vai ter vamos fazer um outro momento, já quero deixar o convite aqui pra gente voltar, a fazer a parte 2, a continuação aqui, né? Porque tem muito assunto importante, a gente pode fechar um escopo que acha que é importante e destrinchar aquilo ali mesmo, né? Porque, você vê, a gente falou aqui de crenças, né? E o quão é verdadeiro, né? Falamos de fazer o dinheiro crescer nos dois sentidos, no positivo e no negativo, né? O que você pode fazer, o que você não deve fazer. Então, tem muita coisa boa, ficou muita dica legal aqui para você. Então, já peço que você compartilhe esse vídeo, nos siga lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo bom para ser disseminado. E, mais uma vez, Daniel e Cleonice, agradecer a parceria, viu?
Adorei o bate-papo. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Vamos pensar em mais projetos juntos aí pra gente falar desse tema que é como a Cleonice falou, né? E eu acho que assim, a gente começa com cada um de nós. Então a gente fala assim, o brasileiro não tem educação financeira. Tá, e o que você está fazendo para contribuir com a educação financeira? Claro que nós não vamos conseguir abarcar uma nação inteira, mas e com quem está ali do nosso lado? O que a gente está fazendo, né? Então esse aqui é um momento que eu acho que a gente já começa a dar passos e já fica o convite aqui para a gente voltar a se falar. Tá bom? Perfeito, muito obrigada, Verô, obrigada pelo convite. Daniel, obrigada por partilhar esse momento aqui, tá? E parabéns pelo podcast. Obrigada, Legal. gente. Também agradeço pelo convite, Verô, Cleonice aqui pela parceria e a gente estamos à disposição para continuar. Sim, né? A gente ficaria aqui com certeza mais umas 2 ou 3 né? horas detalhando tudo, né? Não, mas é bom que a gente aí. deixe um gostinho de quero mais, tá bom? Okay. Então é isso, eu agradeço por você ter nos acompanhado até aqui. Um beijo na alma.